casa serviremos a Deus com alegria. Agora nós vamos passar a palavra ao pastor Davi Hoffman. Pastor Davi Hoffman está conosco desde sexta-feira na Conferência da Família. Nós tivemos aqui na sexta noite um trabalho para casais, sábado à noite, e hoje de manhã tivemos o pastor Dilson e agora de novo o pastor Davi. Então ele estará hoje encerrando a nossa Conferência da Família, e que Deus possa abençoar, pastor, a sua palavra nessa noite, que seja a palavra do Senhor. Obrigado, Cléris. Boa noite, irmãos. Bom estar novamente aqui. Não sei quantos irmãos que têm mais de 30 anos vão lembrar. Existia uma propaganda que dizia assim: bonita camisa, Fernandinho. Lembram? Eu e o Cléris estamos assim, né? Ele veio esses 2 dias bem formal e eu vim bem informal. Hoje ele resolveu vir informal e eu vim formal. Então nós estamos, né? Ele está tentando acertar o meu e eu estou tentando acertar o dele, né? A camisa, né? Mas obrigado, Cléris, uma bênção, viu? Os irmãos têm abençoado essa igreja e é muito bom estar aqui. Desde já agradecer o convite dos irmãos, através da irmã Vanilda, do Ministério de Famílias dessa igreja. E é muito bom estarmos louvando o Senhor e podermos estar juntos nessa noite. Minha família está comigo completa hoje, né? Vou pedir para ficar em pé a Sheila, minha esposa, a Sara e o Thomas, meus filhos, né? Os irmãos posso conhecer. Deus abençoe, pode sentar, né? E é muito bom estar com os irmãos. Antes de começar a palavra, eu queria pedir oração aos irmãos. Nós estamos assumindo um novo ministério, que é o ministério da nossa Convenção Batista Capixaba, do Espírito Santo. Os irmãos vão ouvir falar mais sobre isso na campanha de missões estaduais. Se chama Ministério de Apoio às Famílias. A convenção tem entendido que precisa investir na área de famílias. Então nós estamos atendendo como psicólogo aos pastores, às suas famílias, e se houver alguma demanda urgente, necessária na igreja, né, as igrejas também podem estar encaminhando, e nós estaremos dando esse apoio psicológico às famílias, mas também estaremos fazendo treinamentos para desenvolver liderança com famílias nas igrejas. Então nós estaremos nos utilizando do material da Universidade da Família, né, que tem cursos para diversas áreas da família e da igreja relacionada à família. Então os irmãos, se já quiserem anotar, dia 18 de setembro haverá um treinamento lá na Igreja Batista de Monte Sinai, em Vitória. Será o primeiro, onde nós vamos estar oferecendo o curso Homem ao Máximo, Mulher Única, o curso Crown, que fala sobre administração financeira do lar, também Educando Filhos à Maneira de Deus. Um curso será oferecido ali na Igreja Batista de Monte Sinai, dia 18, será sexta-noite e sábado, o dia todo de setembro. Então os irmãos que desejarem participar, vai ser divulgado pelas igrejas, mas os irmãos, peço que os irmãos já estejam orando por isso. Será um curso para liderança, né, para a igreja enviar os líderes, e quando eles retornarem, eles abrirem os cursos na igreja. Os irmãos estejam orando por isso. É um desafio nosso de estar oferecendo essa ajuda preventiva, vamos dizer assim, né, para que as famílias possam ser abençoadas e edificadas. Ontem nós estivemos participando ali do curso Homem ao Máximo, e eu botei lá no meu Facebook lá, né, de volta à olaria de Deus, né? É o tempo que Deus quebra, é o tempo que Deus trabalha os nossos valores. Não é porque nós somos pastores que somos perfeitos como família, muito pelo contrário, temos muitos desafios, temos muitas dificuldades, e as mesmas dificuldades, né, como os irmãos ouviram de manhã do pastor Dilson, né, as mesmas dificuldades que às vezes os irmãos passam. Então precisamos deixar Deus trabalhar também em nossas famílias, amém? Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmo 127. Nós vamos ler o versículo 2. Salmo 127, versículo 2. É um texto bastante conhecido. Nós vamos ler o 1 e o 2. Salmo 127, versículo 1 e 2. Famílias no altar de Deus é o tema dos irmãos deste mês, o mês da família, né? E hoje nós vamos estar compartilhando sobre o tema Construindo uma Família,
no altar de Deus. Vamos acompanhar aí, eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Vamos todos recitar a primeira parte do verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão os que a edificam. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado por estarmos na tua casa nesta noite. Obrigado por estar com o teu povo aqui em Cobilândia, Senhor, para adorar o teu nome. E já ouvimos o Senhor falar através das músicas, do hino, das orações, mas queremos que agora o Senhor continue falando aos nossos corações através da tua palavra, que o teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, de falar aos nossos corações, Senhor. Abra, Senhor Deus, a nossa mente, abra o nosso coração para que possamos receber o recado que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Irmãos, quando pensamos na questão de construção civil, quando pensamos na questão da construção de uma casa, né, nós sempre pensamos na questão do planejamento. É interessante que planejar uma casa ou fazer um projeto de uma casa custa, segundo os especialistas, algo em torno de 2% da obra. É interessante, se você vai construir uma casa, não é, no valor de R$100 mil, por exemplo, né, você vai gastar aí o quê? 2 mil com o projeto. E há pessoas que acham caro fazer o projeto, há pessoas que acham caro fazer o planejamento, né? E de fato, em alguns momentos, fica um pouco caro para desembolsar de uma vez. Mas as pesquisas também apontam, os especialistas apontam que uma casa sem planejamentos pode gastar até 20%, 30%, 50% ou até 100% a mais do que foi planejado no início, porque ela foi feita sem planejamento, sem projetos. Quando nós pensamos na nossa família, muitas vezes nós vamos caminhando, muitas vezes nós vamos construindo a nossa família sem pensarmos em planejamento, sem pensarmos em como vamos fazer, como vamos edificar o nosso casamento, como vamos edificar os nossos filhos, como vamos edificar a nossa família. Uma das palavras que está muito em moda hoje na arquitetura é a palavra funcional. E aí há casas que são funcionais e há casas que não são funcionais. Se os irmãos pensarem no templo que os irmãos têm aqui hoje, essa coisa linda que ficou esse templo, não é verdade, pastor Eliu? Pastor Eliu, muito bonito ficou o templo, não ficou? Ficou bonito. Começou lá com o pastor Eliu, pastor Roberto, né? Pastor Wilson, e hoje os irmãos têm uma casa maravilhosa, né? Um templo maravilhoso. Olha como é funcional esse templo, né? Ontem eu estava aqui só admirando, né? O som está lá, né, Samuel? Como é importante o contato visual, consegue ouvir de lá. A projeção está lá, tem um contato visual, consegue me ouvir de lá, né? Os irmãos estão dispostos de forma em leque, de forma que até lá no último banco consegue me ver e não está longe, né? Aqui no centro também não está longe. Olha, um templo extremamente funcional. Como uma casa também funcional é aquela que atende às necessidades dos seus moradores. Imagine os irmãos que uma pessoa de terceira idade vai fazer uma nova casa. E aí ela constrói uma casa em que todos os quartos ou toda a parte da casa está no segundo ou até terceiro andar. É uma casa funcional para essa pessoa? Não, logo vai ter dificuldades. Não sei se aqui tem famílias muito grandes, mas imagine os irmãos uma casa que tem 10 pessoas e apenas um banheiro. Dá problema de manhã, não dá? É briga, não é? De manhã? Então é uma casa que não atende aos seus moradores. Ela não cumpre a função de atender aos seus moradores. Muitos irmãos têm comprado apartamentos novos, né? Tem saído apartamentos, casas novas. E a gente, quando chega nos novos imóveis, a gente fica meio assim, preocupado, porque a gente pensa: será que vai caber o guarda-roupa e uma cama?
né? Será que cabe um sofá e um rack na sala? A verdade é cada dia menor e acaba se tornando, em alguns casos, um pouco funcional aquela casa, se for uma família maior. Se for um casal, às vezes um casal com um filho só, atende muito bem. Mas se for uma família grande, tem dificuldades em adequar, em fazer caber ali aquelas famílias. Pensando também na construção da nossa casa, da nossa família, uma família ela se torna disfuncional ou não funcional quando as pessoas da casa não cumprem a sua função, ou quando as pessoas da casa não cumprem o seu papel. Por exemplo, se você pensar em um pai que não protege a sua casa, se você pensar em um pai que não cuida dos seus filhos, da sua família, essa família vai ter problemas. Se você pensar numa mãe que não dedica tempo aos filhos, que não cuida dos seus filhos, não ampara, não consola, não cuida do seu esposo, essa casa também vai ter problemas. Se você pensar numa casa onde os filhos não obedecem aos pais, mas vivem num comportamento de rebeldia, mas vivem num comportamento de contestação o tempo todo daquilo que os pais estabelecem como lei ou como direção de Deus para aquela casa, também haverá problemas. Quando nós não cumprimos, irmãos, o nosso papel na nossa casa, nós tornamos essa casa ou a nossa família de forma disfuncional e ela acaba não atendendo às nossas necessidades. Falando ainda de planejamento, quando não planejamos a nossa casa, muitas vezes nós temos uma casa que não fica como esperávamos. Assim também a família. Quando não planejamos a nossa família e não edificamos conforme Deus deseja, nós acabamos adquirindo uma família que não sonhávamos. Já ouviu aquela pessoa dizer assim para o filho: mas eu nunca sonhei que meu filho fosse isso, mas eu nunca sonhei que o meu casamento desse nisso? Porque às vezes não houve o planejamento, às vezes cada um não cumpriu o seu papel. Quando nós não edificamos a casa de acordo com os planos de Deus, nós vamos ter dificuldades. E depois do plano, depois do projeto, qual a primeira coisa que você faz com o projeto nas mãos? Alguém pode me ajudar? Estrutura? Executa o projeto, mas para executar precisa de quê? Orçamento. De quê? Do pedreiro, né? Quem? Do construtor, né? Escolher um bom construtor é fundamental. Eu estava semana passada com o pastor Pierre lá em Marataízes e ele está construindo a sua casa. Nós também estamos no processo de reforma da nossa casa e ele estava dizendo que ele esperou 2 anos pelo pedreiro que ele queria, um irmão da igreja, que é um pedreiro de primeiríssima qualidade. Ele esperou 2 anos para contratar o pedreiro para começar a casa dele. E ele estava muito feliz, muito satisfeito com o resultado, porque ele escolheu o construtor certo, e o construtor fez do jeitinho que ele queria. E ele disse que quando ia colocar uma janela, a janela entrava perfeitamente, porque o construtor fez tudo de acordo. E aí eu te pergunto, meu irmão, quem tem construído a sua casa? Quem tem construído a sua família? Quem é o construtor da sua casa? O versículo que nós lemos diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Precisamos convidar a Deus para ser o construtor da nossa casa. Lá em Mateus capítulo 7, verso 27, fala a parábola, Jesus conta uma parábola de 2 homens que foram construir uma casa. E ele diz que um construiu sobre areia. E num deserto, construir sobre areia é algo perigoso, porque as dunas se movem, a areia ela se move. E diz o texto que bateu o vento contra aquela casa, bateu a tempestade contra aquela casa, e aquela casa o quê? Caiu. De outra forma, uma outra pessoa, né, edificou sua casa sobre a rocha. E aí, bateu o vento. Não diz o texto que não teve vento. Bateu a tempestade. Não diz o texto que não tem tempestade. Família de crente passa por problema também, irmãos.
Família de pastor, família de crente também tem lutas, também tem problemas, também vem tempestade sobre nós. Mas diz o texto que aquela casa resistiu, porque fora edificada sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha, como diz o apóstolo Pedro, a pedra angular é o próprio Senhor Jesus. Mas nesse texto de Mateus, Jesus nos conta que aquele que constrói sobre a rocha é aquele que pratica a palavra de Deus. Nesses últimos 2 dias temos batido nessa tecla, irmãos, sobre a presença de Deus no nosso lar. Esta é a coisa principal, esta é a pedra angular, esta é a pedra fundamental, ou que fundamenta a construção da nossa casa, da nossa família. E durante esses 2 dias também falamos de que muitas vezes nós convidamos Deus a sair da nossa casa, irmãos. Nós hoje, quando olhamos para as religiões do mundo, nós encontramos pessoas muito mais devotas do que nós. Nós moramos em Moçambique por 1 ano. E você em Moçambique abre a sua janela às 4h30, 5 horas da manhã, você vai ver uma multidão de pessoas caminhando na rua, indo para a mesquita, para adorar Alá. Quando você passa de dia, 9 horas, 10 horas da manhã, diante de uma casa onde existe uma madraça, ou uma escola bíblica, entre aspas, né, a escola do Alcorão deles, você vai ver ali 30, 40, 50 crianças sendo doutrinadas em árabe, sendo que a língua de Moçambique, de Nampula, é macua e português. Porque aquelas pessoas estão investindo nas suas crianças, porque aquelas pessoas estão investindo em suas famílias, servindo ao Deus Alá. Quando nós pensamos até mesmo na religião católica, que está mais próxima de nós, vemos referências da religião nas casas. Vemos as imagens, vemos o terço, vemos os canais de televisão transmitindo suas mensagens. E quando olhamos para a nossa casa, irmãos, do povo evangélico, quando olhamos para dentro da nossa casa, qual é a referência de Deus que está lá? O que está passando na nossa televisão? O que está passando na tela dos nossos computadores, tablets, celulares? Qual é o tempo que nós temos dentro de casa para nos lembrarmos de Deus, para compartilhar a palavra, para orar juntos, para instruir os nossos filhos no caminho em que devem andar? Muitas vezes, irmãos, nós fracassamos como família, porque nós convidamos Deus a sair da nossa casa. Estamos construindo com as nossas próprias forças, estamos edificando com aquilo que nós achamos mais importantes, presentes, boa escola, boa instrução, bons recursos tecnológicos, mas estamos esquecendo do essencial, que é a presença de Deus na nossa casa, irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Conhecemos uma pessoa da nossa família que levou alguns anos construindo a casa dos seus sonhos. Uma casa bonita, grande, num bom bairro em Vitória. Naquela época, 20 anos atrás, uma casa com hidromassagem era um sonho para qualquer um, até hoje, né? Mas naquela época era mais impossível do que é hoje. Mas quando aquele casal acabou de construir a casa, veio o divórcio. Sabe por quê? Eles investiram na coisa errada. Não que seja pecado construir uma casa com conforto, tá, irmãos? Não é isso. Mas eles esqueceram da coisa principal, que era colocar Deus como construtor da sua casa. Quem tem edificado o seu lar, meu irmão? Quem tem edificado o seu lar, minha irmã? A segunda coisa que eu gostaria de colocar, depois que escolhemos o construtor, lançamos as fundações, não é? Fazemos as colunas. E aí, mais uma vez, eu quero bater na tecla que temos batido nesses 2 dias. O casal é a coluna do lar. Amém? Diga para o seu esposo que está aí do seu lado: você é a coluna do nosso lar. Diga para a sua esposa aí.
Diz aí, você é a coluna do nosso lar. Nós vivemos dias, irmãos, em que temos terceirizado as coisas. E terceirizamos também a responsabilidade do nosso lar. Terceirizamos a responsabilidade de edificar o nosso casamento para a igreja, para o ministério de casais. Terceirizamos a responsabilidade de educar os nossos filhos para a escola bíblica, para a igreja. Mas você, papai e mamãe, você, esposo, esposa, nós somos as colunas da nossa casa. E Deus nos colocou como colunas da nossa casa. E o casamento, irmãos, ele começa por uma escolha. Se você não sabia com quem se ia se casar, lamento. Mas quando nós vamos nos casar, normalmente nós procuramos o quê? Conhecer a pessoa com quem vamos nos casar. E aí fazemos uma escolha. Deus nos dá a oportunidade de escolher com quem vamos nos casar. Quando eu era ainda solteiro, jovem, ali na igreja de Boa Vista, sempre que eu ou um outro jovem ia perguntar para o pastor Reinaldo sobre com quem deveria se casar, ele dizia: olha, preste bastante atenção, porque quem vai acordar do lado dela e vai viver todos os dias da vida é você. Então não erre na escolha, porque você vai ser responsável por aquilo que você vai construir. Então, falando para aqueles que estão casados, né, você fez a escolha. Mas falando para aqueles que são solteiros, você ainda tem a oportunidade da escolha. Conversando outro dia com um pastor amigo nosso, pastor, esse rapaz ainda jovem começou a namorar com uma moça. Já tinha pretensão ao ministério, mas era um crente, membro de igreja. E todos diziam que ele não deveria casar com aquela moça. Seus pais diziam, o seu pastor dizia, a sua família, até a família da noiva, da moça, dizia: olha, vocês não combinam, não vai dar certo. E ele acabou se casando. E poucos anos depois, muito poucos anos mesmo, veio o divórcio. Então eu queria dizer para você que é jovem, que a escolha, adolescente, que a escolha está nas suas mãos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, nos diz: não vos prendeis a um jugo desigual. O texto é muito claro quando ele diz que um servo de Deus não deve se prender a uma pessoa que não é serva de Deus. Portanto, meu querido adolescente, minha querida adolescente, pense nisso antes de namorar com alguém. Pense nisso antes de se relacionar com uma pessoa, antes de escolher com quem se relacionar. Porque a palavra de Deus está dizendo: você vai ter problemas. E às vezes a gente quer teimar, né? Não, vai mudar. Não, fulana vai mudar. Não, fulano vai mudar. É possível, e há experiências e relatos de pessoas que mudaram. Mas a palavra está nos orientando. Por que nós vamos fazer diferente? Para você que já está casado, meu irmão: ah, pastor, mas quando eu vim para a igreja, nós já éramos casados. Ore a Deus e consagre o seu lar diante do Senhor. Ontem à noite falamos sobre traços fortes de uma aliança. Consagre o seu casamento como uma aliança no altar de Deus. O apóstolo Paulo diz que se uma pessoa é casada com uma não crente, se um crente é casado com um não crente, ele diz: não se separe por causa disso, porque pelo seu testemunho você poderá ganhar o seu marido, pelo seu testemunho você poderá ganhar a sua esposa. Tem uma irmã muito querida nossa, membro da Igreja Batista da Serra, primeira Igreja Batista da Serra, nos conta o seu testemunho. E ela veio para a igreja já casada com um rapaz alcoólatra, um rapaz bastante violento, e já tinha uma filha e teve outro filho com ele. E essa moça, a irmã Silene, eu posso falar porque o testemunho no final vai dar certo. A irmã Silene conta que por 17 anos, ela por muitas vezes se ajoelhava ao pé da cama para orar, e por muitas vezes o seu marido lhe pegava pelos cabelos e lhe botava na cama e dizia: você tem que ficar aqui do meu lado. Muitas vezes apanhou dele,
muitas vezes foi impedida de cultuar, de servir a Deus. Mas a Silene permaneceu firme, na certeza de que Deus tinha um propósito para a sua família, para o seu casamento. E hoje, para a glória de Deus, eles são líderes do Ministério de Casais da Primeira Igreja Batista da Serra. Amém, irmãos? Portanto, se você se casou ou veio para a igreja com uma pessoa que não é crente, coloque diante de Deus, consagre a sua vida e dê um bom testemunho para a sua esposa, para o seu esposo. Seja um exemplo de Cristo na sua casa, e eu tenho certeza que Deus tem um propósito para a sua família. Amém? Portanto, o casamento é uma escolha, e Deus nos colocou o casal como colunas do nosso lar. Somos nós que temos que lutar pelo nosso lar. Somos nós, papai e mamãe, somos nós, esposa e esposo, que temos que lutar pelo nosso lar. Não é o pastor que vai lutar pela nossa família, embora ele possa orar pela nossa família. Não é o ministério de famílias, de casais da igreja, que vai lutar pela nossa família, embora eles possam orar. Não é o clérigos, a liderança da igreja, que vai lutar por sua família, embora eles possam orar por você. Mas é você, meu irmão, minha irmã, que vai lutar pela sua família, pelo seu casamento. Outra coisa importante na construção é a escolha dos materiais. Fizemos as colunas, agora vamos escolher os materiais. Não sei quantos irmãos se lembram, mas alguns anos atrás, 1998, caiu um prédio chamado Palace 2, um prédio de vários andares. E todos ficaram curiosos, aquele prédio já estava praticamente pronto e desabou, né? E todos ficaram curiosos por que um prédio daquele tamanho, daquele porte, desabou de uma vez por todas, de uma vez só. E quando foram verificar, descobriram que aquele construtor, o famoso, né, Sérgio Naia, se não me engano, né, ele havia utilizado materiais de péssima qualidade na construção. Tinha usado areia do mar nas fundações, tinha usado ferragem menos do que deveria ter utilizado na estrutura, tinha utilizado menos cimento do que deveria ter utilizado na estrutura, ou seja, ele usou materiais de péssima qualidade. E aí, irmãos, quando trazemos isso para a nossa família, nós temos que pensar que tipo de materiais estamos trazendo para dentro de casa. Trazendo coisas impuras para dentro do seu casamento, achando que isso vai edificar. E eu te digo que você está trazendo destruição para a sua casa, meu irmão. Você está trazendo destruição para a sua casa, minha irmã. Porque compulsão sexual não tem limite, ela sempre quer mais. Há muitas famílias que têm trazido, não só nesse sentido, mas em outros, maldições, verdadeiras maldições, para dentro da sua casa. Que instrução você tem dado ao seu filho? Quais os materiais que você usa para isso? Quando escolhemos bem os materiais, pensamos em 3 coisas: estabilidade, durabilidade e a estética, que é a beleza da construção. Quando pensamos em durabilidade, pensamos no tempo que essa construção vai durar, não é? Quando os irmãos foram fazer esse templo aqui, já pensaram grande para que ele pudesse, em materiais de resistência, para que ele pudesse durar muito tempo. Hoje nós vivemos um tempo em que os casais já se casam pensando em se separar. E como vivemos uma sociedade consumista, nós achamos que estamos na família para sermos satisfeitos, para sermos agradados. Ah, fulana já não me satisfaz mais. Ah, fulano já não me satisfaz mais. Ah, minha família já não atende às minhas necessidades. Que mané o quê, irmão? Você casou para isso? Você constituiu família para isso? Nós estamos vivendo o tempo em que queremos ser satisfeitos pela família. E se a família não nos satisfaz, nós vamos embora. É a figura do mercado, é a figura do consumo. Quando a palavra nos conclama a lutar pelas nossas famílias, quando a palavra nos conclama a nós edificarmos a nossa casa com auxílio do Senhor, como já vimos. Mas quais os materiais que temos trazido para que dê durabilidade? E aí voltamos lá ao texto de Mateus 7, que construiu sobre a rocha.
É importante também que os materiais deem estabilidade. Tem casais, e ontem acho que a gente falou sobre isso, às vezes é melhor um casal separado, divorciado, que vive em paz, do que um casal que vive em guerra dentro de casa, ou um casal que vive indiferente ao outro dentro de casa. Isso traz instabilidade aos filhos, isso traz instabilidade ao lar. Quando nós pensamos na nossa família, pensamos em criar na nossa casa um ambiente de paz. Não que não vá haver discussão, é normal ter discussão, é normal ter briga entre pais e filhos, irmãos e irmãs. Mas nós precisamos criar um ambiente de estabilidade. Nós precisamos promover esse ambiente de estabilidade. E a outra coisa é a beleza. O pastor Pascoal Piragimi escreve um livrinho pequeno sobre família, e ele fala sobre os famintos afetivos. Nós estamos vivendo tempo, irmãos, que o marido trabalha fora e a esposa também trabalha fora. E aí os dois chegam em casa e se sentem culpados por ter passado o dia todo longe dos filhos. Aí faz o quê? Faz todas as vontades dos filhos. Quando eu ainda estava na faculdade, veio uma menina para ser atendida de 7 anos. E os pais reclamavam que essa menina era muito impulsiva, que essa menina só faltava bater na cara deles. E perguntando sobre a rotina, sobre o que acontecia na sua casa, aqueles pais disseram: olha, a gente não entende o que está acontecendo. Essa menina tem tudo o que ela quer. Ela pediu uma TV de 40 polegadas no quarto dela e nós colocamos lá. Ela pediu, ela pede roupas do gosto dela e nós atendemos o gosto dela. Ela pede isso e aquilo e nós sempre procuramos atender à vontade dela. E nós, com toda sinceridade, podemos dizer: é isso que está errado. É isso que está errado, irmãos. Para que haja estabilidade, para que haja beleza, é preciso ter limites. É preciso ter disciplina. A própria psicologia reconhece isso. É preciso, para que haja beleza em nossa casa, é preciso que haja afeto, é preciso que haja amor, é preciso que haja contato físico, carinho nos filhos, irmãos. E nós nos afastamos dos nossos filhos, e nós abandonamos afetivamente os nossos filhos e queremos suprir com presentes, queremos suprir com passeios, com regalias. E aí nós estamos, na verdade, destruindo os nossos lares. Quais os materiais que você tem trazido para dentro da sua casa? Não podemos fazer coisas por todas as famílias, mas podemos fazer pelas nossas. O verso 2 do Salmo 127 diz: inútil vos será levantar cedo, sentar-se tarde ou deitar-se tarde, comer o pão de dores, porque assim o Senhor dá o sono aos seus amados. Deus quer edificar a sua casa, Deus quer edificar a sua família, mas isso começa por você. E eu queria abrir um parêntese aqui e falar para aquelas pessoas que são o único crente em casa. Eu fui o primeiro a me converter na minha família, com 17 anos. E eu tinha o sonho do pastor visitar a minha casa e evangelizar minha mãe, minhas irmãs. Eu tinha 4 irmãos. E um dia o pastor foi lá na nossa casa, o pastor Hilton Pereira. E ele chegou lá e conversou, abriu a Bíblia e leu um salmo. Minha irmã até chorou. E ele orou e foi uma bênção. Mas eu fiquei angustiado. Falei: não era isso, Senhor. Poxa, o pastor veio aqui, não falou de Jesus para eles, não apresentou o Evangelho. E Deus começou a me cobrar: é você que vai falar para eles. É você que vai evangelizá-los. Irmãos, resumindo a história, eu tive o privilégio de ganhar minha mãe, uma irmã para Cristo, e no ano passado, antes do meu irmão falecer, ganhar o meu irmão para Cristo. Da mesma forma como aconteceu com a minha mãe, aconteceu dessa vez também. Uma outra irmã, testemunhamos para ela, ela aceitou Jesus lá em Minas Gerais.
E agora a sua filha também está seguindo o caminho do Senhor. Mas não é porque eu sou pastor, irmãos, porque eu não era pastor naquela época. É porque eu entendi que Deus queria usar a minha vida na minha casa. E tem muito adolescente aí cristão que anda dando mau testemunho para sua mãe e para o seu pai. Há muito adolescente cristão que anda em desobediência, rebeldia, destratando os seus pais que não são crentes. Como que você vai edificar a sua casa, meu irmão? Como que você vai levar os seus pais aos pés de Cristo? Há muito marido crente dando mau testemunho para a esposa e vice-versa. Há muitos pais crentes que se converteram depois de adultos, mas que não dão testemunho para os seus filhos. Somos nós, irmãos. Deus nos conclama, Deus nos chama a construirmos a nossa família no seu altar. Ele se propõe a ser o construtor, mas Ele quer nos usar para isso. Ele quer nos usar na sua obra. Feche seus olhos. Eu queria que nesse momento você pensasse na sua família. Se você já é casado e tem filhos ou não, coloque o seu lar, a sua família diante de Deus. Se você é solteiro, solteira, coloque diante do Senhor nesse momento a sua casa, a sua família. Como você tem construído a sua família? Será que Deus está no centro da sua casa? Deus tem sido a coisa principal na sua família? Qual o lugar de Deus na sua casa, meu irmão, minha irmã? Será que você, papai e mamãe, tem sido as colunas da sua casa? Tem edificado seus filhos no altar de Deus? Tem edificado o seu casamento no altar de Deus? Será que você que é solteiro tem consagrado sua vida diante do Senhor e pedido a Deus sobre a sua casa? Eu quero orar pela sua família. Se você nessa noite entende que Deus quer edificar a sua casa, e se nessa noite você entende que você quer ser o instrumento de Deus, você, não é o esposo não é o filho, a filha, o pai, a mãe, é você, eu. Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor para edificar a minha casa. Eu quero colocar o Senhor no centro da minha vida. Quero colocar o Senhor no centro da minha família. Eu quero me voltar para a Tua palavra, para a oração. Senhor, eu quero que os meus filhos estejam uma bênção na Tua casa, na Tua presença. Senhor, eu quero que os meus pais sirvam ao Senhor, por isso eu quero ser instrumento do Senhor. Se você entende isso e deseja isso, fique em pé onde você estiver, consagrando a sua família no altar do Senhor, pedindo a Deus: Senhor, venha construir a minha família no Teu altar. Senhor, venha edificar a minha casa no Teu altar. Eu quero hoje, Senhor, consagrar a minha casa ao Senhor. Nós vamos cantar esse cântico, Casa de Bênção, e depois a gente vai estar orando. Minha casa será uma casa de bênção. Você pode declarar isso nessa noite? Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos, Senhor. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Você quer que os milagres aconteçam lá na sua casa? Coloque diante do Senhor nesse momento. Como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Você pode fazer essa oração hoje? Faça do meu lar, Senhor,
um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade, Senhor. Esteja à vontade pra ficar. Amém, Jesus. E nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pai querido, nós queremos colocar o nosso lar nas tuas mãos nesse momento, Senhor, a nossa família. Muitos irmãos aqui já entendem isso há muito tempo, Senhor, e têm edificado a sua casa, o seu lar no teu altar, Senhor. Mas eu sei também que às vezes somos negligentes, Senhor Deus. Às vezes nos afastamos da tua presença. Às vezes nos afastamos do teu propósito para a nossa vida, para a nossa casa, e nos perdemos nos muitos afazeres dessa vida, Senhor. Mas hoje nós queremos renovar o nosso compromisso contigo, Senhor. Talvez hoje alguns estão fazendo esse compromisso pela primeira vez, Senhor. E nós queremos dedicar a nossa casa no teu altar nesta noite, Senhor. Queremos pedir pelos nossos casamentos nessa noite, Senhor. Se há alguém que nessa noite que está pensando em desistir, Senhor. Se há alguém que nesta noite que está pensando, Senhor, em se separar, que no nome de Jesus agora desista, Senhor, e resolva investir, e resolva edificar o seu casamento no teu altar a partir de hoje, Senhor, e trazer bênçãos para esta casa, Senhor. Ó Deus, faz com que os pais aqui sejam colunas da sua casa, Senhor, que possamos assumir a responsabilidade de criar os nossos filhos em tua presença, e que possamos usar os materiais corretos, Senhor, o amor, a amizade, o diálogo, o afeto, e que possamos deixar fora da nossa casa, Senhor, toda maldição, Senhor, toda pornografia, todo palavrão, toda grosseria, todo insulto, toda mentira, Senhor, que possa ficar fora da nossa casa, porque a partir de hoje, Senhor, nós declaramos que a nossa casa, a nossa família pertence ao Senhor. E a partir de hoje nós declaramos, Senhor, que nós vamos edificar, com a ajuda do Senhor, que é o sábio construtor, vamos edificar a nossa casa no teu altar, Senhor. Recebe a nossa família. Se há alguma mãe, algum pai que tem chorado pelo seu filho, Senhor, sua filha, que talvez está desviado dos teus caminhos, Senhor, talvez está nas drogas, no álcool, que no nome de Jesus o Senhor esteja operando uma obra nesta vida, Senhor, que tu esteja resgatando, transformando, restaurando, Senhor. Restaura as nossas famílias, Senhor. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez? Minha casa será. Glória a Deus. Minha casa será um pedaço do céu. Cante junto com a sua família agora, se você está afastado aí, se está do lado. Abraça aí a sua família. Cante junto dele. Que só exaltam ao Deus verdadeiro. Junte a seus pais, a seus irmãos, e cante junto essa canção. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a aleluia, Senhor, prosperidade, amor e vida. Peça para o Senhor nessa noite. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Oh, Senhor, faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade, Senhor. Esteja à vontade para ficar. Não sai mais, Senhor. Oh Deus, edifica a nossa casa, Senhor. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Podem sentar. Quero agradecer à igreja pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos esses 3 dias. Deus continue abençoando ricamente essa igreja, toda a sua liderança, em nome de Jesus. Amém? Eu em minha casa